atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso tema livre aqui na Nova TV, sempre cumprimentando o amigo Alaicel nos bastidores na gravação do programa. Ao meu lado, vocês já visualizam o Joel Moon, ele que foi secretário de Planejamento, foi, né? Infraestrutura. De Infraestrutura no tempo em que Eliseu Matos foi prefeito. E também hoje ele atua, claro, na iniciativa privada através da empresa JN Moon, a Construção e Comércio Limitada. Então, Joel Moon, prazer em tê-lo aqui, amigo. Prazer, Paulo, prazer é meu, obrigado pelo convite, né? E estamos aqui para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Beleza. E conversarmos sobre as demandas. Muito bem, e o que nós vamos conversar com o Joel Moon, ele que é engenheiro, nós vamos trazer à tona algumas situações que envolvem a empresa com relação ao município, com relação a obras que ele tem contratado junto ao município e estão hoje paralisadas, e também as diversas ações, diversos trabalhos que a JN Moon desenvolve na Serra Catarinense e no município de Lages, como iniciativa privada e em parceria com o poder público. É mais ou menos isso, Joel? É mais ou menos isso. A empresa ela já atua em Lages desde 1988, né? Uhum. Nós fizemos diversas obras, tanto públicas quanto privadas, né? E temos um foco também em alguns projetos, algumas coisas relacionadas com clientes privados, né? Tanto na questão pública quanto questão privada. Fizemos projetos da Câmara de Vereadores de Lages, na época, há muito tempo atrás, né? Fizemos algumas pavimentações em Lages, na Hélio Bosco, a Zeca Neves, temos alguns contratos em vigor, que são a João Goulart, que ainda não foi dada a ordem de serviço, não sei se não teve recurso, o que aconteceu. E assim, a gente está aí há um bom tempo, Paulo, trabalhando na cidade. Certo, e além desta João Goulart, essa rua, o que mais em termos de pavimentação vocês realizaram e estão no aguardo para a realização? E parece que há também obras paralisadas que você não consegue entender. A gente fez a Graça Aranha também, que fica lá no o bairro... Não é Bom Jesus, é Caravaggio, bairro Caravaggio. Fizemos a Zeca Tanás, que é ali na Sagrado, e fizemos também recentemente a Hélio Bosco, que é na habitação, né? Então são pavimentações, obras grandes, né? Tínhamos fazendo as UPAs, as UBSs, né? As UBS, tanto do Frei Rogério quanto do São Francisco, né? Fizemos as duas, estávamos fazendo. O que ocorreu nessa obra que está paralisada, a gente houve toda a pandemia, todo o período de pandemia. Então, quando aconteceu esse período de pandemia, houve um aumento exagerado de preços, né? Pós-pandemia. E o que ocorreu? Tendo acontecido isso, a gente entrou com um pedido de reequilíbrio. Pedimos a prefeitura, citamos que fizemos o nosso primeiro pedido no dia 14/6/2021, né, solicitando uma questão de reequilíbrio. Isso consta na lei de licitações, na 866, no seu artigo 65, ele cita que o reequilíbrio ele pode ser pedido a qualquer tempo, desde que haja um fato comprovado, que foi o caso da pandemia, né? Então, a gente entrou com o pedido, tivemos vários protocolos anexados na prefeitura e protocolados lá que não foram dadas respostas, não veio respostas. Uhum. Foi protocolado e a prefeitura não nos respondeu. Eu não sei se o trâmite... Até agora não respondeu ainda? Não, depois disso, aí o que aconteceu? Depois desse período de pedido de reequilíbrio, a prefeitura, fizemos várias reuniões, né, pedimos algumas reuniões, inclusive com o secretário Claito, que estava disposto, né, a nos conceder o reequilíbrio, estava disposto, queria, inclusive, que a gente continuasse a tocar a obra. A gestora do contrato, a Anne, também queria, tivemos várias reuniões,
Mas a fiscal que estava na época comandando isso e fiscalizando, ela não deu prosseguimento, ela não passou para frente, ela não deu sequência na solicitação que a gente fez, né? E visto que isso era uma coisa importante para o reequilíbrio financeiro da obra, porque houve várias alterações de preços e vários materiais pararam de ser fornecidos, não tinha mais... você não conseguia comprar, você entrava numa fila e aquilo, né? Inclusive as próprias esquadrias de alumínio que são necessárias para se colocar na obra, e era uma etapa, o custo de material estava mais caro que o custo de mão de obra e material junto. Então, estava se tornando inexequível. Mas, mas assim, a legislação permite que você entre com pedido de reequilíbrio, né? Você pode pedir a qualquer tempo. Inclusive tem um artigo da AGU, né, que cita o seguinte: o reequilíbrio econômico-financeiro pode ser concedido a qualquer tempo, independentemente de previsão contratual, desde que verificada as circunstâncias elencadas, né, que é o caso que foi a pandemia. Então, a gente conseguiu vários reequilíbrios. Conseguimos reequilíbrio na Hélio Bosco, conseguimos reequilíbrios na ZECA, na Social da Saúde. Então, mas nessa obra especificamente... Não teve. Então está parado, completamente parado. Aí ocorreu o seguinte, o que aconteceu? Existia um contrato, período de contrato. Esse contrato, a gente pediu prorrogação, a gente fez solicitação junto ao secretário, fizemos algumas reuniões, o secretário estava disposto, mas não foi dado andamento. Simplesmente deixaram a coisa parar, né? Houve um parecer da fiscal que foi mal interpretado pela parte de licitação da prefeitura, né? Do Progen. O Progen entendeu que o que ela escreveu ali, ela estava pedindo uma rescisão do contrato, mas ela disse que ela não pediu. Então, o que ocorreu? Mas esse contrato acabou indo para o seu final e sem essa definição da prefeitura de como é que poderíamos fazer, né? Então, a gente tem vários ofícios que foi mandado, que foi pedido, queríamos ter dado continuidade, queríamos ter encerrado, porque a obra está parada e se ela tiver que licitar de novo, se ela tiver que pegar uma outra empresa, é um custo maior. Com certeza é maior. Já estaria pronta. Se tivesse lá em 14 de 2006, de 21, se eles tivessem... Só para ressaltar, essa é uma obra de uma UBS. São duas. Duas UBS? São duas unidades básicas de saúde, exatamente. Que estão paradas hoje no bairro São Francisco e Frei Rogério. E isso, então, não tem praticamente nada, nenhuma continuidade foi dada. Você praticamente agora lavou as mãos, quer dizer, não tem o que fazer? Não tem o que fazer. O contrato venceu e uma vez vencido, sem dado providência... Então essa é uma justificativa sua, da empresa, para que você não seja o culpado diante de uma situação que praticamente não tem, assim, a execução tua ou a responsabilidade sua, e está sob a responsabilidade do município. Exatamente. A gente procuramos diversas vezes tentar resolver isso, equacionar isso, né? Porque a população cobra, essa obra está parada, o que houve? E aí a culpa? Exatamente. A culpa é da empresa. Então, basicamente, hoje você tenta justificar o que está acontecendo nesse sentido. E no tocante às demais obras que vocês estão trabalhando e executando no município, no caso as pavimentações de ruas, elas andaram. Todas concluídas. Andaram, e outras estão em andamento. Tem, em Lages, especificamente, tem a João Goulart, que seria um trecho longo, né? Que ela começa na BCLS, que segue em frente, que seria fazer as calçadas e a drenagem, né? Mas a ordem de serviço até agora não veio, é um recurso do Estado, que teve até um evento lá na CDL, onde o governador assinou várias ordens de serviço. E você não tem noção de onde é que está esse dinheiro? Se não, chegou acho que para o caixa, veio. se não chegou? Exatamente. Parece que esse recurso não veio ainda, porque a prefeitura só pode dar ordem de serviço e mandar que você inicie a partir do momento que haja a contrapartida do gestor, que seria, no caso, o Estado, né? Teria que estar parte desse dinheiro em conta. E você não tem nem noção de como é que está a situação? Não há uma informação clara sobre isso? O contrato está assinado. O contrato está assinado já faz
mais de 6 meses, eu acho. E o troço está lá, então aguardando essa ordem de serviço. E muitas pessoas acabam culpando a empresa, né, dizendo que o problema está talvez no gerenciamento da obra nesse sentido. Mas a gente fez também agora, concluiu, não em Lages, mas em Urubici, a cancha de laço, que é uma obra enorme, é um pavilhão, uma cancha de laço coberta, tem 120 metros de comprimento. Eu soube. Por 23, 24 metros de largura. Inclusive fizeram a inauguração, estamos fazendo a rua coberta de Urubici, estamos fazendo também diversos pontos de ônibus para eles lá. E na iniciativa privada estamos fazendo várias casas em Urubici, umas 7 casas, que daí é da iniciativa privada da Ervateira Urubici, né? E estamos em Ponte Alta fazendo algumas obras, Campo Belo, São José do Cerrito. Eu vou te pedir com mais detalhes depois do intervalo que você explique melhor esse teu trabalho na região, para que a gente possa deixar mais tempo para que você possa. Agora o Céu já está avisando aí que temos que fazer um intervalinho. Ok. Tá bom? Tá bom. Em 2 minutos a gente já volta. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Um lugar com grandes histórias conta com personagens importantes ao longo dos anos. Com sabedoria passam os ensinamentos de uma educação baseada na tradição de um colégio com mais de 120 anos de história. De geração em geração fazemos mais do que educar. Desenhamos futuros brilhantes pautados no desenvolvimento humano dos nossos alunos. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Super Mesa Lira. Todo dia é dia de oferta no Mesa Lira. Segunda maluca, terça do hortifruti, quarta da padaria, quinta das carnes, sexta das frutas e verduras e final de semana especial. Fique por dentro de nossas ofertas em nosso perfil do Facebook e Instagram e realize suas compras sem sair de casa, através do WhatsApp ou então pelo nosso aplicativo disponível no Google Play. Mesa Lira. Muito bem, estamos de volta com o nosso tema livre na segunda parte e conversando com o engenheiro Joel Mumm a respeito de obras que ele deveria estar tocando no município e que foram paralisadas por causas que a gente até consegue explicar, mas não vamos entrar muito em detalhes. Joel, você estava falando um pouquinho antes de encerrarmos o primeiro bloco de obras que estão sendo executadas em toda a região e que são realmente importantes para esses municípios. Exatamente. Pode repetir para a gente? Podemos, você começou posso. A gente está fazendo, na verdade, estamos fazendo... terminamos agora, recentemente, teve até a inauguração da cancha de laço do município de Urubici, que é uma das maiores do estado, uma cancha de laço coberta. Teve, inclusive... É a primeira cancha coberta de laço do estado, eu acho, né? Eu acho que... parece que em São José ou Palhoça parece que tem alguma coisa. Tá certo. Da Serra, pelo menos, mas eu acho que é a maior. Né? E ela ficou muito bonita, né? Teve o pessoal de Urubici lá, o Marcos, que é o patrão do CTG, foi muito dedicado. A prefeita Marisa também se empenhou muito para que essa obra saísse, né? Ela está fazendo um bom trabalho. Nós acabamos também iniciando a Rua Coberta no município de Urubici, que vai ser uma obra bonita, que é projeto da Mures aqui que está aqui em Lages, sediado aqui. E também estamos fazendo 14 pontos de ônibus, revitalizando eles em tijolinho e tal, com uma cobertura bonita, né? Tipo um chaimel, né? Uma arquitetura diferente.
E também estamos fazendo na área privada, lá em Urubici, né, para uma empresa, 7 casas que eles querem explorar, né, na questão de turismo, de aluguel. Então a região de Urubici está crescendo bastante nesse sentido. E também estamos fazendo os CRAs de Campo Belo, né? O Campo Belo é uma creche, e estamos fazendo o CRAS de São José do Cerrito, que também está tocando, que também está fluindo, que está indo direitinho, né? Estamos fazendo também, são 10 casas no município de Ponte Alta, e também uma reforma, acho que é uma creche também que está sendo feita lá. Então pois tem diversas obras aí, né, que a gente está tocando. O Joel, falando de volta às questões aqui de Lages, eu até neste dia 22 de novembro, no dia do aniversário de Lages, 256 anos, eu, obviamente, nos meus espaços de comunicação, eu cumprimentei a cidade. Nós temos realmente um povo hospitaleiro, uma região magnífica, mas algumas coisas a gente acaba também chamando a atenção, e eu fiz uma crítica indireta, construtiva, no bom sentido, dizendo que Lages está hoje sem planejamento, basicamente, para o seu futuro. As coisas estão sendo tocadas conforme vão chegando as demandas, e não tem uma previsão, olha, vamos ter uma grande obra lá, uma execução lá. E outra coisa que eu acabei tocando, e você sabe muito bem, porque você fez parte da gestão de Eliseu Matos, em que muitas obras que foram iniciadas naquela época, claro, tiveram alguns problemas, enfim, mas elas foram todas concluídas agora, tipo a revitalização do calçadão, o mercado público, UPA, enfim, eram obras que até estavam iniciadas naquele tempo, e praticamente eles concluíram o projeto. Né? Até o Ponte Grande, que começou ainda no tempo do Renatinho. E ainda o Ponte Grande não terminou ainda, tá? Um imbróglio sem tamanho. Mas enfim, você entende que a cidade de Lages realmente, pelo crescimento e a projeção, que está faltando um pouco mais em termos de gestão e um pouco mais de planejamento, porque nós não sabemos ainda como estará Lages daqui a 2 anos, em termos de planejamento. Não estou falando nem há 30 anos. 2 anos, não temos nada de perspectiva. O interessante, na minha visão, o planejamento deveria ser, no mínimo, para 50 anos. Algo que teria que se pensar a longo prazo no município, né? Diversas obras foram feitas na gestão antes do Eliseu e na do Seron, né, que foram começadas, mas eu tenho algumas ressalvas. Por exemplo, né, aquela parte da BR ali que saiu passando por baixo, para mim deveria ser desviada. A 282, exatamente, a 282, né? Não se pensou em passarelas, né? Tudo veio depois. Tudo foi, na verdade, tinha um recurso que eu acho que era fundo perdido e se fez, mas tudo passa por projeto. Quer dizer, se o projeto contempla, por exemplo, as passarelas, se o projeto contempla uma revitalização, vai ser licitado assim. Senão não vai ser. Então, quando se faz um projeto e não se pensa nesse aspecto geral do negócio, o que acontece? Sai do jeito que dá. Entendeu? Sai a toque de caixa, mas não sai uma coisa pensada, planejada, porque já poderia ter sido contemplado, né? Na minha visão, não foi uma boa opção o que se fez ali na 282, né? Eu acho que poderia ter sido feito um contorno, que é o que se faz em grandes cidades, que se fez em Chapecó, que se fez em Criciúma, Curitiba, por exemplo. Toda a parte da 116 que passava por dentro da cidade de Curitiba foi desviada ali no Ceasa. Você tem o contorno, você sai fora para ir para São Paulo, e a BR-116 foi toda revitalizada, foi alargada, foi botada faixa de ônibus, foi urbanizada. Então isso é que eu penso. Pode desligar o celular, não tem problema, está tocando o celular dele enquanto a gente está conversando aqui, mas isso faz parte do esquema. Podemos continuar, vamos embora. Bom, então na minha visão teria que ser isso. E a Ponte Grande era um marco para a cidade de Lages. É um marco, porque ela pega 13 bairros, né? Ela vai lá do início, lá do Cacitiro, né? Era uma segunda Avenida Cará, que teriam 2 pistas, toda urbanizada. Essa Ponte Grande, inclusive, seria um grande contorno para sair na 116, exatamente, né? Um grande contorno. Você veja ali onde está a Idasa. A Idasa passa com aqueles caminhões de combustível por dentro da cidade. Passa ali, né, no São Miguel, na Penha, naquela região ali. Poderia ter um acesso por baixo dos trilhos, que até contempla, até tem alguns estudos sobre isso, fazer
um túnel, aqueles de tubo, né? Passando por baixo dos trilhos e ligando com a Ponte Grande. Para quê? Para tirar todo aquele trânsito que está ali no bairro, passando por bairro, atrapalhando a cidade, caindo na Ponte Grande e saindo direto. Então, isso é planejamento, isso é que eu imagino que deveria ser pensado, né? Você ter essas opções e fazer isso contempla em projeto. Se não está no projeto, não sai. É verdade. Eu quero uma opinião sua. O Plano 1000 do governo Carlos Moisés propôs inicialmente, ou pelo menos o Fórum de Entidades propôs, que se fizesse a continuidade do asfaltamento lá pela Coxilha Rica, interligando lá com São Joaquim. Isso realmente daria um desenvolvimento grande para a Serra Catarinense em questão estratégica no escoamento de grãos e tudo mais, e até como contorno. Mas, de repente, decidiram fazer essa revitalização da Avenida Cará, da Belisário Ramos, que eu não entendo qual o desenvolvimento econômico que daria para Lages a revitalização da Avenida Cará. Houve uma mudança do Plano 1000 para esse. Uhum. Isso dizem que foi porque Carlos Moisés não queria fazer uma obra continuada de Raimundo Colombo. Enfim, questões políticas, eu não tenho certeza disso, também mas não. Se falou de qualquer forma, e tem lógica, de qualquer forma fica por isso mesmo. Mas teria lógica fazer a revitalização da Avenida Cará para projetar o desenvolvimento da cidade? Eu não vejo. A Avenida Cará, eu vou discordar um pouquinho de você. A Avenida Cará, ela para ali passando ali no Castilho para frente. Ali eles estão fazendo essa obra, quer dizer, parou inclusive. Ali eu acho que deveria ser concluído, né? Ali porque há uma questão de invasão. Você veja bem, do lado de lá da Avenida Cará, existe uma área, ali onde tem o Aparício, que tem a madeireira, ali existe uma área que alaga, sempre alaga. Então, aqui com ou sem asfalto vai alagar do mesmo jeito? Vai alagar do mesmo jeito. Mas eu penso o seguinte, toda aquela área ali deveria ser criado um grande parque para as pessoas, ciclovia, pessoa caminhar, para a pessoa andar ao ar livre, porque seria uma área alagada, mas não haveria invasão. Uma nova visão. Eu até agora não tinha pensado no parque. Agora, o término dessa obra eu concordo. Já começou, tem que terminar. Mas aí toda a Avenida Cará. Seria desde o contexto. Aí eu não vejo essa questão do desenvolvimento econômico da cidade, a revitalização pura e simples de toda a avenida. Uhum. Isso que eu estou questionando. Não, eu acho importante que, já que se ficaria bom, teria que fazer, né? Porque existia na época passada que eles fechavam a Cará, né? O pessoal caminhar, aquilo ali é bom, faz bem, é qualidade de vida. Então eu penso que naquela região, que já é uma área alagada, deveria se projetar que eles chamam de equipamentos públicos, né? Que seriam praças, que seriam enfim, coisas ligadas ao lazer e ao convívio das pessoas. Acho importante, acho que deveria. E um último assunto que eu quero buscar com você foi discutido recentemente, temos 2 minutos para isso, foi discutido recentemente na Câmara de Vereadores, eu inclusive participei, pedi a palavra sobre a mobilidade urbana. Sugeri coisas interessantes na cidade, como a construção de um viaduto aqui na Belisário com a Duque de Caxias. Está na hora de se pensar grande. Tem que se pensar, exatamente. Pelo menos isso estão pensando para daqui a 20, 30 anos. Eu acho que teria que pensar, exatamente. Hoje existe muita... A mobilidade urbana teria que estar contemplando em cada avenida, em cada projeto, a questão de ciclovias, ciclofaixas, né? Poderia haver grandes ligações. Isso é importante, porque as pessoas estão buscando alternativas, né, diferente de andar de carro, de andar... O transporte coletivo hoje praticamente não se existe mais. Então, além disso, teria que pensar também numa arborização. Você vê que a cidade é pelada. A cidade não tem árvores. Não tem só árvores. Dentro dos terrenos e olha lá. Então quando se projetar ou se fizer uma questão de pavimentação, tem que se pensar nessa questão. É o conforto térmico, de clima, de bem-estar, colocando árvores. Nossa, né? É um assunto bastante interessante. Uma hora dessa nós vamos ter que trazer de novo Eu, como jornalista ambientalista também, ambiental, eu já critiquei demais isso e eu vejo que a cidade de Lages, o pessoal não se preocupa com o plantio de mudas de árvore na área urbana da cidade. Na área urbana. Você vê que na Frei Gabriel ali tem as cerejeiras, que coisa linda, né? E ainda tem gente que acha que a árvore cerejeira ainda atrapalha e corta, né? Atrapalha Outra coisa que teria que pensar em Lages também é a questão de a rede elétrica. A rede elétrica, que eles chamam de poluição visual. Teria que
ter um projeto para poder começou começar. no centro, quem sabe agora começa, podiam fazer gradativamente um planejamento Nas para grandes isso avenidas, e né? aumentando esse projeto. Joel, no fim o nosso assunto acabou ganhando um novo foco, mas foi bacana. Obrigado pela tua entrevista e eu acho que tivemos então a oportunidade de esclarecimento com relação a essas obras. Né? Ok, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Foi um prazer tê-lo de novo aqui. Grande abraço. Obrigado. Céu, obrigado. Tem uma assessora aqui, como é que é mesmo? Juliana. A Juliana, tua sobrinha, né? Minha sobrinha, engenheira ambiental, tem mestrado na Olha área. aí, então, ó. E tá eu sou trabalhando jornalista comigo. ambiental, engenheiro ambiental, a gente vai conversar. E ela está fazendo também civil agora. Ah, que bacana. Isso aí, gente. Encerramos assim o nosso tema livre e a semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com um novo programa. Até lá.